Alô, alô, comunidade Volvo. Estamos aqui na nossa quarta-feira. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre como evitar aí, não é? Que o seu Volvo fique parado tanto tempo numa oficina. Bem-vindo aí, Rafael Bernardino. Seja bem-vindo, cara. A gente espera de verdade que você aproveite o que a gente tem a dizer, ok? Então, se tiver dúvida, Rafael, por favor, anota aí que a gente vai ter um tempinho para responder, ok? Vamos chegando aí. Aqui em São Paulo caiu uma chuva enorme, né? Mas a gente está aqui para poder conversar um pouco sobre reparação de Volvo. Bem-vinda aí, Daniela. Ok, nosso amigo aí, câmbio descomplicado, bacana te ver. Hoje a gente vai falar esse tema, né, sobre como evitar que o carro fique tanto tempo parado numa oficina, tem a ver com ensinar os clientes ou dar dica para os clientes para que eles de fato evitem aquilo que é uma dor enorme, né? Que é você ter o carro, mas ter um carro que está parado, né? Carro parado não serve para nada. Bem-vindo, meu amigo do Distrito Federal, Volvo.df, mais uma live aí, que você tá aí, bem-vindo, viu? Muito bacana te ver, muito bacana te ver. Bom, vocês sabem que a nossa live aqui é uma live rápida, então já vamos começar, né? Quando surgiu, na verdade, a ideia desse tema, né? A ideia desse tema, como evitar que o carro fique parado, ela surge daquilo que é uma dor comum, não só para quem tem Volvo, não é? Mas para quem tem carro em geral, né? Carro não foi feito para ficar parado, né? Carro foi feito para andar, nos servir, nos locomover, fazer a gente andar para lá e para cá, e talvez um dos grandes desgastes, não é? De um dono de carro, e aí vou começar a falar sobre Volvo, é você ter um carro e um carro que fique parado. Então hoje o nosso tempo aqui eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês aquilo que são um pouco das nossas crenças aqui da Swedish Autotech e que faz com que a gente tenha uma equipe pequena. Aqui nós somos 2 mecânicos de linha, um chefe de oficina, um mecânico de 80 anos que fecha motor, que é meu pai. Então 2 mecânicos de linha, um mecânico que fecha motor, faz ferramenta, essa parte mais de bancada e torno, um consultor técnico, um chefe de oficina e eu. Então somos em 3, 4, 5, 6 pessoas. E a gente faz em torno de 50, de 45 a 55, às vezes 60 Volvos por mês. Eu acho bastante carro, né? E a gente tem crescido cada vez mais e a nossa ideia é tentar produzir mais com a mesma equipe, sem mudar, sem acrescentar pessoas, a gente melhorar nossos processos. Então isso tem a ver com o quê? Tem a ver com não deixar, a gente não querer que o carro fique na oficina por muito tempo. Não há razão para uma empresa ou não há razão para uma oficina consciente querer que o carro fique na oficina por tanto tempo. É perda de tempo, é perda de espaço, é perda de paciência, é uma série de perdas, não é? que não contribuem para que de fato o dono do carro tenha uma experiência bacana, uma experiência alegre, feliz com o carro. Então hoje a gente vai falar sobre algumas razões, algumas dicas, né? Algumas dicas para que você evite que o seu Volvo fique parado tanto tempo na oficina. Talvez a primeira dica, e aí é uma dica que tem a ver com os processos, né? Muitas vezes o cliente chega ou chega com o carro na oficina, ou o cliente é recebido pelo mecânico mais ou menos assim: passou na frente, parou dentro da oficina e fala assim, e o dono do carro fala assim: você podia olhar meu carro porque meu carro está com barulho? Aí o mecânico, já todo cheio de trabalho, diz assim: deixa aí que eu vou ver o barulho. Sinceramente, ou o mecânico tem uma bola de cristal, ou o dono do carro tem
uma capacidade enorme de dizer o que está na cabeça dele, o barulho que ele está ouvindo para o mecânico ouvir. Aí o que acontece? O mecânico sai para dar uma volta e vira e diz assim, não tem barulho nenhum. Aí o cliente fala assim do outro lado, não tem barulho. Aí o mecânico fala, não tem barulho nenhum. Qual o problema disso? O problema é que não existia agendamento na oficina. Então, se não existe um agendamento, uma forma de evitar que seu carro fique parado muito tempo na oficina é fazer com que a gente precisa criar uma cultura que trabalha com agendamento. O agendamento tem a ver com evitar que o carro que um carro seja posto na frente do outro, um diagnóstico seja posto na frente do outro. Quando você agenda um serviço, você está criando o espaço para lidar exatamente com os dilemas daquele carro. Você está aguardando o cliente chegar, você vai então investigar o problema. Se é um barulho, por exemplo, de suspensão, você vai dizer, olha, senhor, vamos juntos andar, eu quero que o senhor mostre para mim o barulho. Para quê? Para que você seja assertivo, pontual naquilo que é a expectativa que o cliente tem para que o carro seja arrumado. Você vai arrumar o carro naquilo que é o que o cliente está ouvindo e não aquilo que você acha que o cliente está ouvindo. Para isso você precisa se preparar para receber o carro. O cliente precisa entender que ele precisa trazer o carro com tempo para explicar os problemas. Uma boa entrada, um bom checklist de entrada com perguntas que sejam perguntas fechadas, perguntas que levem ao diagnóstico, é um processo necessário para que o carro não fique tempos elevados dentro de uma oficina. Agora, se você não se organiza, ou se o cliente não quer uma oficina organizada, ele tá então contribuindo para que o carro fique muito tempo parado na oficina, tá me entendendo? Se você quer uma oficina que não tem organização como cliente, se você não quer uma oficina que trabalhe com agendamento, o que você quer? Você quer uma oficina que pare o seu carro para fazer o carro que está entrando ali na frente. Que toda hora pare o seu carro para pôr outro carro que está entrando ali, para que então o mecânico ele fica sujeito às demandas de cada cliente. Não dá. Precisa ser criada uma cultura, uma educação. E essa educação significa uma educação que privilegia o agendamento. Então privilegie perguntas específicas na entrega do carro, privilegie uma entrada de carro que busque identificar quais são os problemas que o cliente está ouvindo e não os problemas que eu, como mecânico, estou dizendo que o carro tem. Ok? Então, se você quer evitar que o seu carro fique muito tempo na oficina, procure uma oficina cuja cultura esteja posta sobre um agendamento. Ok? Uma oficina que entenda que cada carro precisa de um devido tempo, um devido cuidado, um devido diagnóstico. Cada cliente necessita de um devido cuidado para que as expectativas desse cliente sejam atendidas. Ok? Se você não agenda o seu carro, você está então dizendo que você está levando um lugar que ninguém agenda. Se ninguém agenda, nada pode ser previsível. Se a gente trabalha sem gestão, sem agenda, a gente não consegue prever nada. Aí fica assim, liga no final da tarde, é hoje, não deu para fazer, é amanhã. Aí amanhã, não deu para fazer, é depois da manhã. Não. É hoje para entregar amanhã, e aí se entrega às 5 horas da tarde, então a gente vai entregar às 3. A gente vai entregar mais, a gente vai além, a gente vai entregar over, né? A gente vai entregar além das expectativas. Isso faz com que você evite que o carro fique tanto tempo dentro de uma oficina. Ok? Primeira dica, então, foi procure uma oficina que tenha cultura de agendamento. E essa cultura de agendamento, ela está carregada de outras crenças, ok? Que crenças são essas? A gente quer entregar a mais do que a expectativa dos clientes.
ok? Over deliver, né? Você vai entregar além. Você vai dizer para o cliente, você deixa o carro às 8 aqui, amanhã às 10 da manhã você pode retirar. E quando é 9 da manhã a gente já está entregando o carro. Isso é entregar além. Isso é ir além, ok? Outra dica é você procurar uma empresa que trabalhe especificamente com o seu carro, com o tipo de carro que você tem, com a marca de carro que você tem. E eu estou dizendo aqui sobre o nosso nicho aqui é carro Volvo e só carro Volvo. Eu estava conversando essa tarde com um amigo e ele diz assim, mas Jonatas, um cara que tem Volvo tem outros carros, vocês arrumam? E a nossa resposta é não, a gente não arruma. Por quê? Qual a razão que a gente não arruma? A razão é, porque enquanto eu for tentar arrumar um Toyota, um Lexus, uma Mercedes, uma BMW, enquanto o tempo que eu gasto nisso, eu arrumo 5 Volvos. Eu não vou conseguir entregar para esse cliente, quando ele comparar a minha entrega de serviço de Volvo, a velocidade, a rapidez, a capacidade técnica, eu não vou conseguir entregar a mesma coisa arrumando Mercedes, BMW, Volvo, Land Rover. Para o cliente vai ser um problema, por quê? Porque ele vai estar comparando a minha entrega, com a minha capacidade de entrega de Volvo, ele vai comparar com a minha capacidade de entrega de Toyota. Eu não vou entregar, não vou conseguir entregar. Quando eu faço isso, eu tô então optando por arrumar um carro, enquanto eu poderia arrumar 5 carros, 5 Volvos, para arrumar um carro só. Isso não é produtivo. Isso não torna o serviço mais rápido. Isso não torna a entrega, o preço mais barato. Não torna. Um dos grandes empecilhos para a reparação automotiva, um dos grandes gaps, um dos grandes abismos é peça, rapidez de entrega de peça, peça na mão. Como é que eu vou arrumar todos os carros e querer ser rápido? Não dá. Não tem peça para isso, eu não tenho estoque para isso. Então, se eu procuro uma empresa que atende a minha marca, o meu nicho, o nosso nicho aqui é Volvo e só Volvo, isso quer dizer que eu tenho aqui na Swedish peça na mão. Isso quer dizer que eu tenho conhecimento técnico que me faz comprar peças que são as peças que quebram nos carros da Volvo. Então, o que eu faço? Eu pego o meu capital e vou e trago peças. Que peças são essas? Peças que a gente já, na experiência, no dia a dia, entendeu que são as peças certas. Aí o carro entra de manhã, a gente arruma o carro e entrega às 3 horas da tarde. Aí o cliente fica feliz, porque em São Paulo ninguém quer ficar com o carro parado. O cliente fica feliz, a gente entrega o carro rápido, porque essa rapidez não começa na técnica. Essa rapidez começa na escolha de um nicho, na escolha de trabalhar dentro de um segmento específico. Deixa eu te dar mais um exemplo disso. Quando você decide levar numa oficina multimarca, por exemplo, você está decidindo levar numa pessoa ou numa empresa que vai ter que ter um conhecimento técnico gigante. Obviamente, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conseguir atender com velocidade os defeitos mais específicos do carro. Ela não vai conseguir atender com velocidade os defeitos mais corriqueiros ou defeitos mais próprios daquela marca. Então o que vai acontecer? Esse generalista, esse mecânico geral, ele vai pegar seu carro e levar num especialista. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que demore mais o carro dentro da oficina. Por quê? Porque o cara, a oficina multimarca, normalmente ela faz o quê? Troca óleo, troca filtro, troca pastilha. A gente está falando sobre um carro complexo como o Volvo é. Você está falando de um carro que tem uma tecnologia embarcada elevadíssima. Você está falando de um carro que guia sozinho, por exemplo, o XC90 novo, XC60 novo. Eles têm um processo de assistência que você vai lá, coloca no GPS do carro e ele vai guiando sozinho. Sinceramente,
né? Você acha que uma oficina multimarca, trabalhando com todas as marcas, vai conseguir lidar com um problema como esse? Não, ele vai procurar quem? Um especialista. Isso vai fazer o quê? Com que o seu carro demore mais para ser arrumado. Por quê? Porque o multimarca vai levar para o especialista vai passar o orçamento para a multimarca vai passar para o dono do carro vai fechar. Perceba. Prefira, investigue uma oficina que trabalhe com o seu nicho, que trabalhe com a marca do seu carro. Isso faz com que a velocidade de reparação aconteça, os carros sejam entregues mais rápido e você evite do carro ficar tanto tempo dentro de uma oficina. Ok? Então, segunda dica aí, investigue uma empresa que trabalhe com a marca do seu carro. Eu sei que a cultura de oficina mecânica é uma cultura familiar. A gente, eu levo no mecânico da família. Não tem problema isso, mas saiba que o mecânico da família não tem equipamento, conhecimento técnico para lidar com coisas específicas da Volvo. Eu não estou falando que ele não consegue trocar o óleo do motor do carro. Você consegue trocar o óleo do motor do carro. Mas quando você fala de Volvo, você está falando que o carro não é só troca de motor. O carro tem uma série de questões, uma série de tecnologia que você precisa criar um ambiente confiável com um mecânico para que nas coisas simples você tenha confiança e nas coisas complexas você também o tenha. Não é? Por quê? Porque é bem possível que para frente, com o uso do carro, venha acontecer problemas sérios, não é? Ou mais sérios com o carro, e você vai ter que ter um mecânico que vai te ajudar a lidar de uma forma rápida com o seu carro. Ok? Hoje mesmo eu recebi uma amiga minha, me mandou uma entrevista do Jornal do Carro dizendo que em São Paulo tem se apostado muito mais em oficinas, ou as oficinas estão se tornando específicas, especializadas. Por quê? Porque simplesmente a tecnologia dos carros tem dividido, tem selecionado os meninos e os homens. Não tem jeito. E ninguém sabe tudo. Né? Eu pus no stories, acho que umas 2 semanas atrás, quem faz tudo não faz nada. Sinceramente. Quem faz tudo, isso é uma crença que temos aqui. Quem faz tudo não faz nada. Quem sabe tudo não sabe nada. Eu estou dizendo o quê? Jonatas, você conhece Mercedes? Não, eu não sei mexer em Mercedes. Você sabe mexer em BMW? Não, eu não sei mexer em BMW. A gente aqui a gente olha no espelho e a gente sabe qual o nosso foco específico. Nosso foco é Volvo. Volvo a gente sabe trabalhar, Volvo a gente sabe mexer. E os outros carros? Nós não temos essa habilidade. A gente vai ter problema com os clientes. Ok? Segunda dica aí, procure alguém na sua cidade que trabalhe com a marca do seu carro. Se você não tem alguém que faça isso, eu recebo aqui mensagem de Minas, Goiás, Bahia, Manaus, falando: Jonatas, ninguém aqui mexe com Volvo. Ok, então procure uma referência. Hoje mesmo eu auxiliei a Emília, não sei se ela está aí na live, a lidar com o Volvo dela em Brasília. Emília, eu falei para ela: Emília, eu vou te ajudar, a gente vai procurar uma oficina que saiba ou que tenha no mínimo critérios para lidar com o seu carro. E a gente foi atrás, a gente ajudou. Então assim, procure referências que conheça a sua marca. 3. Deixa eu tomar aqui uma água, que hoje eu estou falando muito, né? Tô falando demais. Tem alguma pergunta aqui? Não. Ok. Renato mandou uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou responder, Renato. Tá bom? Ok. Já vou responder você aí. A terceira dica é: a gente diz, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então a gente vai acrescentar: de médico, louco e mecânico, todo mundo tem um pouco. Essa semana uma pessoa me chamou, acho que foi aqui no Instagram, e dizendo que, na verdade, ela escreveu no fórum lá do Facebook, e ela falou que ela
o carro 2017, ela abriu o motor, trocou pistão, trocou biela e tudo, e agora o carro tá com problema de barulho e tal. E aí a gente responde mais de forma pessoal. E aí escrevi lá no fórum, olha, me chama no WhatsApp pra gente conversar. E aí começamos a conversar. Dessa conversa eu falei assim, me diga o processo. E aí a pessoa começou a me relatar o processo. O processo era o seguinte, a pessoa levou no mecânico e a pessoa chegou no mecânico dizendo o que o mecânico tinha que fazer. E o mecânico fez o que o cliente disse que tinha que fazer. E aí não resolveu. E aí o mecânico continuou fazendo o que o dono do carro disse que era para ser feito. O que aconteceu? O carro está 6 meses para resolver um barulho no motor do carro. Né? Entenda uma coisa. Quando você vai no médico, né, você vai no médico porque você olha para o problema que você tem e você entende que você não tem recursos para lidar com as suspeitas que você tem sobre o seu problema. Você precisa de alguém que tenha um conhecimento maior. Aí você chega no médico, o médico fala assim para você, você precisa fazer um hemograma, você precisa fazer tal procedimento, aí você diz pro médico o quê? Não, eu vou fazer só esse, porque eu acho que é isso que eu tô com problema. Ninguém faz isso. A gente chega no médico e diz assim, ok, eu vou fazer os procedimentos que o senhor está me pedindo, que você está me pedindo, que o doutor está me pedindo que seja. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que existem coisas que estão fora do nosso conhecimento. Isso quer dizer que você não tem que ter uma ideia geral, e hoje tem Google, tem YouTube, você tem que ter uma ideia geral das coisas. Porém, você precisa deixar o mecânico ser o mecânico. Talvez essa seja a frase da terceira dica. Deixe o mecânico ser o mecânico. Isso quer dizer que tudo que ele disser você vai aceitar? Não, a gente não faz isso com o médico. Tudo que o médico diz para você, você aceita? Não. Se você suspeita, o que você vai fazer? Eu vou procurar uma outra pessoa para confirmar os diagnósticos. Faça isso com o mecânico, mas não diga para o mecânico o que ele precisa fazer. O mecânico, ele é um parceiro seu. Jonatas, mas existe uma cultura de que os mecânicos, eles enrolam, eles falam da repimboca da parafuseta, eles querem nos enganar. Toda profissão tem isso. Tem médico que é assim, tem advogado que é assim, tem mecânico que é assim. Porém, tem mecânicos que não são assim. Então você precisa experimentar um mecânico para ver se ele não é assim. Então deixe o mecânico ser mecânico. Como a gente deixa o médico ser médico, como a gente deixa o advogado ser advogado. Não dá para a gente saber tudo de todas as coisas. Então leve numa oficina consciente de que se você quer que o seu carro saia rápido da oficina, você precisa ajudar o seu mecânico a ser mecânico. Você precisa ajudar o seu mecânico se ele precisa de material técnico. Se você está numa cidade lá no Goiás, no interior de Manaus, se você está numa cidade em Salvador, na Bahia, ajude o seu mecânico e não tem uma oficina especializada Volvo aí, você precisa ajudar o seu mecânico procurando referências para o seu mecânico ter. E auxiliá-lo, incentivá-lo, olha, vamos buscar referências, vão procurar ouvir fulano, ciclano, beltrano. Isso não serve só para Volvo, serve para qualquer carro. Essa é uma forma de você fazer com que o carro não fique tanto tempo parado dentro da oficina. O mecânico é o seu parceiro. O mecânico não é alguém que queira te passar a perna. Tem mecânicos que querem te passar a perna? Sem dúvida, como em todas as profissões tem. Mas nem todo mecânico quer te passar a perna. Ok? Seja um parceiro dele. Seja um parceiro no sentido de que você quer que ele aprenda, conheça, para que ele resolva mais rápido o problema do seu carro. De novo, não há razão ou não há o porquê o mecânico queira que o seu carro fique tanto tempo dentro da oficina.
né? Essa ideia de eu vou segurar o carro aqui para o cliente saber que demorou e eu poder cobrar mais. Isso não faz. Se você colocar na ponta do lápis, isso não faz com que a entrada de valores da sua oficina aconteça de uma forma melhor. Não faz. Isso faz com que o espaço fique ocupado, enquanto você poderia vender para o cliente com consistência, conhecimento técnico, que o cliente confie na sua palavra e você fala, olha, você deixou o carro aqui às 8 da manhã e é meio-dia, eu já arrumei seu carro, o valor é tanto. E ele não vai falar assim para você, mas é tanto, mas pô, foi tão rápido, precisa ser tanto. Não. Você vendeu de forma técnica, você não quis enrolar ele, você quis de fato mostrar para ele que o carro não precisa ficar parado dentro da oficina. Carro foi feito para andar. Você precisa melhorar a sua capacidade de venda da coisa, não é? De explicação técnica. Explicar de forma mais fácil, para que o seu cliente não desconfie de você, dizendo, por que foi tão rápido e aí por que você quer cobrar tão caro? Não, eu vou pagar esse preço, por quê? Porque esse preço é para eu ter o carro funcionando de forma rápida, agora, rapidinho, pum, carro foi feito para andar. Ok, 3 dicas aí que na verdade carregam crenças que a Swedish tem, não é? Crenças que a Swedish tem para que o carro não fique parado tanto tempo na oficina. Jonathan, sempre a Swedish foi assim? Claro que não. Claro que não. A gente já suou muito com o carro parado dentro da oficina. Mas a gente precisa evoluir nos nossos processos. E uma forma de evoluir nos nossos processos, é criar uma cultura. E ensinar essa cultura para os clientes. Para quê? Para o próprio bem do cliente, do dono do carro. Não é? Para que ele não perca a paciência com o carro. Para que ele não perca a sua motivação. Tantas vezes, cliente me liga aqui falando, pô, eu estou insatisfeito, vou vender essa porcaria desse Volvo é uma porcaria de carro. Não é. A questão é que a gente quer arrumar um carro feito na Suécia do jeito do piniquim. Não dá. Ou você organiza, ou você não entrega. Né? Ou você, dono de Volvo, quer uma oficina organizada, não fake, né? Não aquele restaurante que põe foto bonita, mas quando você vai provar, a comida é terrível. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um restaurante que a foto é bonita, e quando você vai e bota o garfo e põe na boca, tem sabor naquilo. Não é incoerência daquilo que é a foto da vida real. Não, a vida real de fato diz que a foto é uma verdade. Então, se você quer que o seu carro não fique parado dentro de oficina por tempos, procure uma oficina que se interesse, que demonstre para você que ela é capaz de entregar segundo as suas expectativas, ou para além das suas expectativas. Isso é uma dica importante para você. Ok, 5 minutos a gente tem para responder as perguntas. Desculpa. Ok, tem uma pergunta aqui do Renato, também não tem perguntas, né? Tem uma pergunta. Jonatas, o S60 2.0 T6 R-Design 2016 possui problemas crônicos, manutenção muito cara. Renato, você está falando de um S60 com motor Drive, que é um motor da Volvo, já a evolução, né? A evolução do motor da Volvo, 5 cilindros, com câmbio 8 marchas, né? Esse motor é chamado Drive. Tá? E ele é T6 por causa da diferença de força do que a turbina tem, ok? O carro não diferencia de um S60 T5, ok? A diferença está só na força da turbina. Problema crônico do motor Drive, sensor de combustível, né? E talvez a nosso ver aqui na Swedish, esse é o problema que mais chega aqui. Sensor de combustível desse motor Drive aí, vazando. Problema de válvula termostática, muito comum, ok? Ela dá problema de válvula termostática, às vezes dá problema de retorno no módulo do motor.
Mas é um carro super bacana, tá? Obviamente, todo carro tem seu problema com o tempo, mas é um carro confiável. Manutenção cara, comparada a quê? Né? Nosso preço aqui é mais ou menos 30% mais barato que a concessionária. Caro depende do que é entrega. Eu acho que barato ou caro tem a ver com aquilo que está sendo entregue, está sendo feito. Né? Se você, por exemplo, levar numa oficina que diz que vai arrumar seu carro e não arruma, e você gasta dinheiro e não arruma, você leva na outra oficina que diz que arruma e não arruma, você leva em uma oficina que diz que arruma e não arruma. Se você tivesse levado numa oficina só que diz que arruma e arruma, você teria gastado menos do que levado em 3 oficinas baratas que disseram para você que arrumava de uma forma barata, mas não arruma. Então, assim, depende do que você está falando. Né? Não é definitivamente um dos carros mais baratos para se reparar. Saiu um post agora que a gente colocou no feed do Instagram aí, falando sobre peças genuínas e peças originais, né? As peças têm custos, né? As peças têm qualidade, por isso um lugar é mais barato que o outro, né? Então, tá aí alguma das razões. Espero ter te respondido aí o que você queria saber. E perguntas mais específicas, pode me chamar no direct aí que a gente responde prontamente, ok? Se não tem mais uma pergunta, eu vou encerrar nossa live aqui, né? Bacana, a gente tem cada vez tido mais pessoas. Hoje a live teve uma média aí de 9, 8 pessoas e isso tem sido bacana pra gente. O que a gente quer é entregar conteúdo que faça com que a comunidade Volvo no Brasil tenha consistência, tenha informação para que de fato fique mais tempo com o carro e opte, né, por comprar carro Volvo. 2 perguntas aqui. Qual oficina que você indica em Brasília? Volvo.df. Tem um amigo, tem uma opção. Essa opção em Brasília é porque a gente tem um contato próximo, né, que é a German. Eles estão no setor Ciaçu, ok? Se você tiver problema, fala com o Thiago lá. O Thiago, a gente tem conversado sempre sobre as coisas, mas um dia talvez a gente vai estar em Swedish DF. Vamos ver se a gente tem força para isso, tá bom? Eu gosto muito de Brasília, minha esposa é de Brasília, conheço Brasília, né? Sempre quando vou aí, visito alguns amigos que têm oficina e tem necessidade em Brasília de conhecimento técnico de Volvo, né? Quem sabe um dia a gente abre uma Swedish DF aí. Ok, Júlio, Volvo V40 trepida muito ao frear. Já troquei 2 vezes todos os discos, pastilhas e bandeja. Continua. Júlio, não sei se você é de São Paulo, ok? Seria importante você olhar se o seu carro não está com o rolamento de roda, se ele está com o rolamento de roda torto, ok? Se você já trocou disco, provavelmente o problema está naquilo onde o disco encosta, que é o rolamento de roda, ok? Dá uma olhadinha nisso. Se você estiver em São Paulo, agenda aqui na Swedish, a gente põe o relógio comparador aqui, bem bacana, que mostra na hora, ok, se o teu rolamento o rolamento do carro tá torto, empenado, qualquer coisa assim, ok? Espero ter te respondido aí, Júlio. Vou embora. Valeu, muito obrigado por você numa quarta noite, tá aí ouvindo a gente. E Júlio, se não der certo isso, cara, me manda o direct aí, a gente vai, o que eu puder te ajudar a investigar, mas cara, provavelmente é isso, tá bom? Provavelmente. Beleza? Compartilha aí a live. Se você tem um amigo que tem Volvo, se você tem um amigo que quer comprar um Volvo, compartilha a live aí para que ele tenha mais convicções, tá? De que Volvo é uma boa marca a ser comprado, uma vez que você quer procurar as pessoas certas para resolver os seus problemas. Valeu, até quarta que vem. A gente vai estar aqui às 8 horas na quarta que vem com um tema bacana aí sobre Volvo. Boa noite para vocês. Valeu.